Amém? Amém. Aleluia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém? Fique à vontade, querido. Pode sentar. Confesso que essa semana eu estou me sentindo até importante, né? Ministrei louvor, preguei na quarta-feira. Né, rapaz, eu estou hoje pregando aqui na escola. Tá legal o negócio, tá massa. Bombando a agenda, Luiz Alves, Itajaí direto. É. Rapaz, tá uma loucura. É, tá doideira o negócio. Cara, eu tô feliz. Amém? Feliz em estar aqui. Temos sido já desafiados pelas essas canções que foram cantadas aqui. Não sei se você prestou atenção, mas a Maquele liberou que a gente estava permitindo Deus fazer na nossa vida o que estava no coração dele, ou o que está no coração dele. Isso pode ser num tanto não tão convencional assim, né? Um pouco da minha história vocês ouviram. E eu não quero fazer da minha história também uma doutrina para vocês, né? Isso é algo que Deus propôs em meu coração, né? Dentro do corpo, né, existem vários membros, a Bíblia diz, né? Existem os membros que são mais visíveis, aparentáveis, e existem alguns que estão reservados, guardados, que não deixam de ter também sua honra. Alguns que, digamos assim, estão em áreas mais limpas, outros fazem um serviço sujo. E a gente hoje, né, a gente tem esse encargo de Deus. Já tentei fugir dele algumas vezes, irmãos, né? Confesso que às vezes a gente tem vontade de viajar mais, pregar mais, mas Deus disse: Fernando, tua viagem, cara. Eu falei, mas essa é real, a tua viagem vai se resumir, pelo menos por um longo tempo da sua vida. Deus não me deu outra palavra, não me falou algo diferente. A Luiz Alves, né, da sua casa até o sítio, igreja e tal. E, cara, a gente cantou para que Deus fizesse em nós o que estava no coração dele. E muitas das vezes, cara, Deus frustra totalmente os nossos projetos e sonhos. Algumas das vezes, cara, Ele até concede, mas há um risco. A Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 106, que Deus concedeu-lhes o desejo do coração, porém fez definhar-lhes a sua alma. Então eu escolhi ficar com a vontade de Deus. Ainda que me doa a vontade de Deus, ainda que me faça sofrer, é o melhor lugar que eu possa estar. Ainda que me custe tudo, ainda que me custe as minhas vontades, ainda que me custe perder o que eu sonhava em ganhar, faz parte, é a vontade de Deus, né? Isso é para aqueles que procuram, né, maturidade em Deus. Cara, esses são desafios que vão além, né, da ambição humana. Deus leva uns cedo, deixa outros tranqueira viver um pouco mais. Às vezes eu estou lá na casa de recuperação e digo: meu Deus, quanta injustiça, cara. Esse cara fez a vida inteira isso daí, cara, fez tudo isso, cara. O cara está com 60, 70 anos lá dentro. Eu digo: mas não pode ser. Por que não morreu ainda? E tanta gente boa morrendo tão cedo. A gente não entende, tem coisas da vida que a gente não compreende. E aquele lugar tem me tratado muito. Eu sou, como o pastor Luiz disse, hoje responsável lá pela comunidade terapêutica. Eu sou casado com a Marlene. Tenho 3 filhas, a Yasmin, a Sara e a Emanuela. Hoje a gente mora em Luiz Alves por conta da distância. A comunidade, né, casa de recuperação que o Ministério Mevan dirige, né, coordena. Na verdade, nasceu lá. A igreja saiu de lá. Eu acredito que alguns já devem saber essa parte da história. E hoje, cara, é uma honra para mim estar servindo o Senhor lá. Às vezes algumas pessoas olham para a gente com uma certa tristeza. Coitado, cara, tu está todo esse tempo lá, deve ser difícil. Eu falo: não, cara, a vontade de Deus é massa demais, cara. Lá a gente dá muita risada, a gente chora, a gente é feliz, cara. Eu sou feliz no que eu faço. Não tenha pena de mim, não. Não deixe que ninguém tenha pena de você quando você está vivendo a vontade de Deus. Ainda que você perca uma perna, um braço, ou morra.
A vontade de Deus é a melhor coisa, irmãos. Amém? E a gente está lá, né? E eu quero falar um pouquinho sobre um ocorrido que se dá em Filemão, envolvendo 3 homens, né? Filemão, Onésimo e Paulo. Quem esteve aqui na quarta-feira vai ouvir uma boa parte tudo de novo, né? E a gente tem sido desafiado por essa palavra nesses dias lá na comunidade. Você vai entender no decorrer aí um pouquinho do porquê. E que o Senhor faça o que está em seu coração, amém? Sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa. Aleluia. Filemão, antes de Hebreus, depois de Tito. Todos acharam? Eu quero ler do versículo 1 até o versículo... Vou ler do 4 até o 20. Diz assim: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens. Isso é Paulo falando a Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me devas até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Papai, nós te damos graças nesta manhã, Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua graça. Papai, eu clamo nesta manhã para que aquilo que tu tens posto em meu coração seja compartilhado ao coração desses irmãos, Deus. Pai, aquilo que as palavras que sairão da minha boca não conseguirem descrever, que o teu Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, faça no coração e na mente de cada um desses que aqui estão. Senhor, nós cremos, nós confiamos plenamente em Ti. Tu és o nosso refúgio. Amém. Amém? Bom, como eu falei a você, aqui a gente vê 3 pessoas envolvidas em uma situação, né, de dano, de perca. Eu e você vemos aqui nesse texto Filemão, que o que dá a entender pelo que Paulo fala dele, um camarada conhecedor das verdades vindas da parte de Deus, e que por um momento
tinha sofrido um dano aparente, né? O que também fica-se entendido é que Onésimo havia lhe causado algum dano, roubado, tirado dele alguma coisa. E nós vemos, em contrapartida, um cristão na vontade de Deus, vivendo o centro da vontade de Deus dentro de uma cadeia. Este era o lugar do propósito de Deus para Paulo naquele momento. Na verdade, muitos momentos Paulo viveu neste lugar. Mas como ele diz, olha, eu estou preso, todavia a palavra não está presa. Ele escreveu, por exemplo, esta carta e a de Colossenses, que dá a entender foram escritas no mesmo tempo. Se você lê o finalzinho de Colossenses, ele está falando, eu estou enviando a vocês Onésimo, para contar a vocês o que está acontecendo aqui. Ou seja, ele fala das mesmas situações, as mesmas pessoas descritas aqui no final desse texto, as mesmas saudações. Parece ser então ter sido escrito tudo no mesmo tempo. Por que eu estou falando disso nesta manhã com vocês? Cara, porque, como eu disse a você, nós cantamos para que Deus faça em nós o que está no coração dele. E cara, muitas das vezes é totalmente inconvencional, ou seja, não é nada convencional. Ele nos faz viver situações obrigado, Caio. Quando há propósito, Deus não respeita e não está nem um pouco preocupado com a nossa reputação ou com o que vai acontecer com a gente. Ou o quanto vai doer em nós, o quanto vai nos custar. Por exemplo, a gente olhando para aquilo que Cristo fez por nós na cruz, quando Ele disse que ninguém o tira a sua vida, e quando Ele falou que Ele estava fazendo, que Ele viu o Pai fazer, ou seja, a gente vê Jesus, o Filho de Deus, sendo entregue, o que dá a entender pelo seu próprio Pai, para a dor, para a morte, por resgate de nós, os que estávamos perdidos. A Bíblia diz em um trecho que se Ele não poupou o seu Filho, que nós temos que esperar, ou o que esperaremos de diferente? O fato é o seguinte, Deus, Ele quer sim pessoas que percorram as nações. Ele quer sim pessoas que viajem pelo mundo, propagando o Evangelho. Mas Ele também, eu tenho certeza, que está criando algumas situações. E nós temos visto no cenário nacional, por exemplo, leis e tantas coisas que estão sendo criadas. Deus também quer sim homens que o representem em prisões, em lugares não convencionais como esse, num templo. Deus quer sim pessoas que o sirvam em comunidades terapêuticas, em lugares que se entenda também como propósito de Deus. Eu vou te contar algumas coisas que talvez você vai dizer, cara, está acontecendo isso mesmo? A maioria dos alunos, a gente tem feito um apanhado lá, um feedback com eles. A maioria dos alunos viveram algum tempo da sua vida, eu digo relevante, dentro de uma congregação. Alguns deles, muitos deles. Agora o negócio fica um pouco mais sério quando eu te falar que ministros de louvor, que talvez você já ouviu o CD, gravação, DVD, talvez você se inspirou nele, também já passaram por ali. Talvez fique um pouco mais complicado ainda, quando você vê um homem que durante 26 anos foi pastor de uma congregação grande, mestrado em teologia, fundador de escola teológica, não que isso também para mim tenha algum peso, né, teologia e tal, mas ou seja, um camarada, cara, que de Bíblia, de julgar, ter um conhecimento, cara, o cara tem muito. Cara, o camarada, ele hoje senta na tua frente dopado de diazepam, porque ele não consegue mais enfrentar a realidade a qual ele está vivendo, ou seja, na mente dele ele causou um dano
que não tem mais como ser revertido. Talvez ele leu muito Hebreus 6, quando diz que aqueles que experimentaram, que provaram, que viveram, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados, e agora, aquilo tudo que ele julgava conhecer, sabe o que fez com ele? Tragou ele, engoliu ele. E ele diz, cara, eu não consigo mais me ver, eu criei uma dívida, e não tenho mais como pagar. E sabe, a gente está falando aqui desse texto de um homem, Onésimo, que causou um prejuízo. Ele era escravo de Filemão, seu servo. Por alguma pressão, alguma coisa que aconteceu, ele roubou e foi para Roma, e em Roma ele foi apanhado, foi preso. E, cara, por vontade de Deus, por propósito de Deus, ele encontra um homem de Deus lá dentro daquela prisão. Cara, Paulo não estava ali por ter roubado, Paulo não estava ali por ser um assassino, Paulo não estava ali por ser um traficante, Paulo estava ali por amar a Deus, por pregar o Evangelho. Mas o fato é, cara, que para quem olhava de fora, irmão, se você pensar comigo, cara, prisão é para gente boa aos olhos da sociedade. A reputação de Paulo, talvez para aqueles que o olhavam, para aqueles que viram ele, antes da sua conversão, a atuação que ele tinha, o cara que era bom em prender alguns, agora ele experimentando também daquilo que ele era, talvez, cara, os camaradas diziam, eita, cara, Paulo se meteu numa enroscada. Ele deve ter feito algo muito sério. Não, cara, o que Paulo fez, eu acredito, era ter cantado essa canção que a gente cantou, Senhor, faça em mim o que está em teu coração. E Deus disse, beleza, então, Paulo, eu vou te mandar para a cadeia. Até onde ou aonde você está disposto a ir por amar ao Senhor? Cara, eu te digo que tratar de dependente químico, assim, eu não sei se é pelo tempo que a gente está lá, assim, você vai pegando jeito, você vai ajudando. Cara, hoje Deus tem feito coisas extraordinárias. Por exemplo, cara, Deus trouxe um cara lá de Minas Gerais, que acabou de se formar em medicina, e ele disse, ó, cara, Deus mandou vir servir ao Senhor aí do seu lado, eu quero dar 2 dias da minha semana, quero ajudar vocês aí dentro. Ou seja, cara, está acontecendo coisas legais. Só que eu nunca imaginava ver alguém que se julgava ter causado uma dívida, agora não de roubo, necessariamente falando, mas alguém que não consegue mais se encontrar em Deus, que se perdeu, entrar para o caminho da droga. Você passa a entender o seguinte, que o problema já não é mais droga. E que Deus está levantando também pessoas que estejam nesses lugares em específico, e que, se necessário for, estejam dispostos a se enquadrar nos mesmos artigos que essas pessoas se enquadram, para resgate das suas vidas. Porque essa epístola, cara, ela nada mais é do que uma notável história, ou analogia da redenção de Jesus na cruz. Um Cristo que não devia nada, que era santo, que era puro, que não tinha pecado algum, problema algum com a sociedade, sendo preso, para devolver a dignidade a alguns. Cara, Onésimo, Paulo diz no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Sabe o que significa o nome Onésimo? Útil. Você consegue ver a utilidade em uma prostituta quando ela se posiciona em Deus? Você consegue ver algo além do que a situação momentânea dela está te mostrando? Você consegue ver algo além, num homem como esse, 26 anos de ministério, mestrado em teologia, algo além do que a drogadição? Cara, eu consigo ver uma guerra grande. Ontem eu estava assistindo, não deu para mim estar aqui, mas assistindo a ministração a respeito,
esse espírito de sensualidade, foi o que apanhou esse homem. Sabe, cara, ele foi seduzido, tragado, ele chorando me disse assim, cara, quando eu achei que estava no auge, quando eu achei que eu não tinha mais nada, e que talvez eu cheguei a pensar na minha ignorância, como foi falado aqui, a sabedoria, o entendimento se esvai, eu achei que nem pecado mais eu tinha, cara, que o meu problema não era mais com o diabo, que meus negócios eram outros. Insanidade, cara. E sabe, eu olho para mim hoje, na minha falibilidade, na minha miséria. Sabe, todas as vezes que eu tento dizer, Senhor, mas eu sonhava em ter tal coisa, em viver tal situação, Deus me lembra do que eu disse para Ele, olha, Senhor, quando eu estava lá em Curitiba, me preparando, arrumando a documentação para ir para fora do país, eu disse, Senhor, aqui é o dia, cara, esses são os dias, se você não me falar o que você quer de mim, se há algo diferente do que isso, me fale agora, porque senão depois eu tenho uma grande probabilidade de não talvez conseguir ouvir mais. E Deus me disse, vai lá para a casa de recuperação, cara, eu queria ouvir qualquer outra coisa, menos isso no momento. Mas a gente faz essas orações. Você talvez já deve ter feito uma oração dessas dizendo, Senhor, fala para mim o que tu tens para mim. Se Deus disser para você, cara, que você será enquadrado em artigos que você não cometeu, que você será envolvido em tramas que você não fez parte, mas que é o propósito dele para resgate de alguns úteis que estão perdidos por aí. Você está disposto? Cara, eu estou quase 9 anos lá, irmão, e lá não é um lugar gostoso fisicamente de se estar. Nós temos lá doidos lá, cara, que... Ontem mesmo, tem um cara lá que agora entrou numa pira de anotar quantas perguntas me fazem no dia. E ele falou, pastor, ontem só aquele lá te fez quase 50, cara. Aí eu falei, meu Deus, e eu respondi todas elas. Aí ele fala, cara, não sei, sabe o que tu falava, pastor? Vamos estar sentando e conversando. Descobri também que o que tu mais fala é assim, vamos estar sentando e conversando. É uma estratégia do Senhor? Eu falei, não sei, cara. Vai ver que já é uma defesa automática. Vamos sentar e vamos conversar. Cara, eu ouvi o pastor Rafael, por exemplo, falando de discipulado. Cara, Paulo foi para a cadeia. Eu quero entender que ele se tornou prisioneiro de Cristo Jesus nesse momento, para discipular alguém valoroso lá dentro. Precisa de tempo, cara. Irmão, Paulo, eu acredito que prisão para Paulo era um refrigério, talvez para suas pernas, para sua voz. Eu cheguei a pensar, como eu já ouvi dizer aqui, cada um de nós tem as suas heresias, que Deus, quando queria conversar com Paulo, levava ele para a cadeia, cara, porque Paulo adorava bem lá dentro, ele cantava legal, ele parava de querer pregar, parava de querer ficar viajando, pá, dava uma rasteira, Paulo, vou te meter no cárcere para tu sair fora desse ativismo aí, vem para cá, vamos conversar mais perto. Mas o fato é que eu vejo aqui, cara, 2 cristãos, Filemão, que dá a entender, 2 cristãos, Filemão e Paulo, tendo algum certo de prejuízo, para que alguém que nessa situação era tido como causador de ofensas, fosse alcançado pelo amor e pela graça do Senhor. O que eu entendo? Filemão havia perdido o quê? Talvez algum bem material. Paulo estava, embora ele não encarava como isso, tendo um momento de privação pela prisão, e o Senhor cria toda essa situação para resgatar o coração deste homem, Onésimo, útil, de volta para si. O que eu vejo é o seguinte, cara, Deus, se tem alguém que Ele vai usar para resgatar aqueles que estão perdidos ou se perdendo,
nesta nação, somos nós, os que se dizem cristãos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Mas a Bíblia diz, Salmo 116, 15, se eu não me engano, que preciosa aos olhos do Senhor é a morte do justo. Ou seja, o que me faz entender, cara, que se tem alguém que Deus vai gastar, vai queimar para cumprimento da sua vontade na vida de alguém, somos nós que vivem verdades. Não que estejamos também num lugar tão absoluto nisso, mas estamos caminhando. Eu quero acreditar, cara, que existem 7.000 que não se dobraram a Baal, porque Deus tem os reservado, eu sei que tem. Cara, o que nós estamos dispostos a fazer por aqueles que estão causando dano na sociedade, na igreja, que teoricamente estão envergonhando? O que nós estamos fazendo com esses? Como eu lhe disse, homens que durante anos usaram um lugar como esse para comunicar verdades de Deus, mas agora estão envolvidos, tragados pelo pecado. Os desprezamos? Já não há mais valor neles? Cara, lá chega um cara, mas chega junto com ele muitas situações. Quando você vai conversar com um cara desse, eu acredito que Paulo, por exemplo, teve conversas, um tete a tete com Onésimo lá dentro. Por que você fez isso, cara? O que aconteceu? O que te motivou a fazer isso? Cara, você não precisava disso. E talvez ele também pôde ouvir Onésimo colocando para fora o que estava em seu coração. Sabe, como foi falado aqui, cara, gerar um discípulo está muito além, muito mais distante do que apenas liberar palavras de uma plataforma para eles. Hoje eu tenho aprendido na prática isso lá no SOS. Cara, eu tenho descoberto que abraço cura mais do que uma pregação, em muitos casos. Que um beijo, cara, tem um poder muito mais forte ao coração e à vida de alguns do que 2, 3 horas ministrando, pregando, cantando, fazendo alguma coisa. Existem muitas pessoas neste lugar, e você pode dizer assim, não, elas que se resolvam com os seus sofrimentos. Cara, existem alguns que não conseguem sair deste lugar. Cara, a Bíblia diz em Tessalonicenses que haja santificação no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Nós não podemos achar, por exemplo, que dentro de um lugar como esse, Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios, eu não vos pude falar como a espirituais. Cara, nós temos que ter discernimento que nem todos que nos ouvem estão numa dimensão espiritual onde nós julgamos estar. Alguns não conseguem compreender. Alguns, o Senhor, como foi falado aqui, faz com que eles ouçam e não entendam. Hoje nós temos aprendido, depois de 9 anos de errar um monte, cara, que o diálogo, o trazer o cara para perto, o participar das dores dele, porque foi isso que o nosso Cristo fez por nós, sentiu o que nós sentimos, viveu o que nós vivemos. Ele em tudo foi provado, ele sabe exatamente o que passa no coração de um homem quando a sensualidade o assedia, quando a drogadição, quando o alcoolismo o assedia. Nós temos, por exemplo, uma comunidade no ministério aqui que trata a dependência química. E o que se dá a entender muitas das vezes por criar casas especificamente para dependência química, que outros pecados não tenham um potencial de destruição tão grande como esse, mas é uma mentira. Cara, se nós fôssemos internar, eu falei aqui, todos os mentirosos, se nós fôssemos internar todos os enganadores, se nós fôssemos internar os dissimuladores de uma falsa doutrina de Cristo, se nós fôssemos cuidar de perto de
todas as mazelas daqueles que estão dentro desse lugar, irmão, faltaria terra no mundo para nós criarmos espaço, porque, cara, teria um quadrado para cada tipo de pessoa. Você sabe aonde você tem dificuldade. Onésimo era um ladrão, mas Paulo escolheu não olhar para sua deficiência de caráter naquele momento, meramente ou simplesmente. Ele diz: Onésimo, eu acredito, o que te fez fazer isso? Vamos tratar isso. Cara, não basta apenas nós denunciarmos, apontarmos, prendermos. Cara, a todos, nós somos devedores, Paulo diz, e devedores do amor. Todos precisam e merecem ser amados por nós. Todos necessitam receberem o amor de Deus. Todos carecem da glória. Cara, afinal de contas, nós não chegamos a este lugar que estamos hoje. Cara, eu não estou aqui, você não está aqui porque nós éramos boas pessoas. Não, na maioria das vezes a nossa história também era triste, era feia, catinguenta, mas alguém um dia escolheu fazer o papel de Paulo nas nossas vidas. Alguém um dia escolheu olhar para nós e dizer: eu acredito em você, maluco. Ainda que você roubou, ainda que você mentiu, ainda que você, sei lá, cometeu esse erro, eu vejo valor em você. Cara, todos os dias no SOS, que a gente se depara é com problemas, com pessoas com necessidades. Mas eu entendo, cara, que viver o propósito de Deus não está relacionado, não está no campo de a gente frisar as necessidades momentâneas de um homem também. Nós temos que buscar em Deus direção para recolocá-los no propósito. Pode ser que a família de alguns daqueles homens nunca mais voltem para eles. Pode ser que a esposa que eles perderam nunca mais volte. Pode ser que eles sejam privados da família por um longo período ainda, porque alguns estão carregando mágoas em seu coração, feridas. E cara, e se eles não veem nós na igreja um lugar de amor, de acolhimento, de confrontamento, sim, mas isso tudo em amor. Cara, eles têm uma probabilidade muito grande de retornarem para o pecado, retornarem para o lugar onde eles estavam. Na quarta-feira, eu lembro que dentro desse lugar, no final do culto, um casal e uma moça vieram falar com a gente. E essa moça, ela veio de outro país. E ela disse: cara, eu fiz muito dano falando lá do jeito dela. A gente entendeu um pouco, né? Como diz o pastor Ulisses, ela falou 1 quilo, a gente entendeu umas 400 gramas. Né? A gente foi tentando ouvir. Ela chegou aqui, ela disse: olha, essa mulher, ela apontou para uma irmãzinha aí que você não vai ver ela aqui na plataforma pregando, não. Essa mulher me viu na rua, me deu um abraço e disse: você quer ir para minha casa? Vamos passar um tempo comigo, quero te conhecer melhor. Ela com apartamento, casa e tudo, só que ela estava na rua fazendo o que naquele momento? Prostituindo-se. E ela foi então para a casa dessa irmã, cara, e ela chegou aqui chorando. Ela disse: cara, eu tenho, nesses dias, sido envolvida pelo amor de Deus. E eu queria pedir a vocês que vocês orassem para que eu fosse liberto do homossexualismo. Porque eu descobri, vendo o amor dessa mulher que me acolheu, que Deus não me criou para isso. Que eu não sou essa mulher. Sabe, cara, precisa pessoas que acreditem, que abram as suas casas, que não
preservem a sua reputação, e a necessidade de que homens e mulheres estejam dispostos a trazer os doentes para perto de si, os pecadores. Irmão, cara, Jesus escandalizou, mas escandalizou tanto em seus dias, porque ele não sentava com os queridinhos da época, ele andava com zica, cara, ele andava com os doidos, ele defendia as prostitutas, não o pecado delas, mas a vida delas. Vocês lembram o que nós ouvimos ontem aqui? Urias, protegeu a vida de Davi, denunciando. Como? Permanecendo firme no propósito a qual ele entendia que era ir para a guerra, ele não poderia voltar para casa. Cara, nós precisamos entender que se nós não disponibilizarmos todo o nosso ser ao Senhor, muitas pessoas que, como Paulo diz, que temporariamente estão sendo afastados de alguns ministérios, porque eu acredito que aquele homem que 26 anos serviu intensamente ao Senhor, ele temporariamente por uma situação foi afastado disso, mas eu quero acreditar que, cara, ele pode voltar a fluir em Deus se ele se arrepender. Eu quero acreditar, cara, que tem jeito para o pior dos pecadores, porque senão, o que nós estamos pregando não é verdade. A cruz de Cristo é capaz de restaurar a tudo e a todos, foi capaz de restaurar a tudo e a todos. Agora cada um de nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Irmão, volto a dizer, no corpo existe alguns que sim, viajarão o mundo, mas existe alguns que farão o trabalho sujo. Existe alguns membros que tratarão das coisas sujas. E eu me entendo hoje como um desses, cara. Mas eu sei que há honra também nisso. E sabe de uma coisa, cara? Eu não quero ser outro cara a não ser o que eu sou hoje. Eu amo, cara, vez em quando possível, servimos. Cara, é bom demais, de vez em quando, viajar com os pastores. Viajamos às vezes com o pastor Luiz, com alguns irmãos, servindo alguns. Vemos algumas coisas extraordinárias acontecendo. Sim, massa. Mas eu entendo, cara, que todos nós temos um propósito, uma vocação, e há uma necessidade, cara, de que queremos, que devemos querer, ou melhor, nós precisamos desejar, querer estar no lugar que Deus nos pôs. Não negociar, cara. Custe-nos o que custar, cara. O Evangelho necessita de homens e mulheres que estejam dispostos a cumprir a qualquer preço o propósito que Deus estabeleceu para as suas vidas. Quer ele seja de viajar por todo mundo, ou de cuidar da sujeira. Cara, Filemão precisou resolver as coisas em seu coração. Paulo diz para ele: olha, Filemão, eu até queria conservar comigo Onésimo, porque ele se mostrou muito caríssimo, e eu quero te mandar ele de volta, Filemão. Talvez Filemão era a última coisa que ele queria ouvir. Meu Deus, vai voltar essa tranqueira para mim? Vai voltar essa zica aí para mim? Não, eu não quero lidar, manda outro. Não, esse cara meu, ele já me causou tanto dano. Irmão, sabe o que é? Cada vez mais que a gente pensa que agora, eu me livrei de uma situação, volta aquele camaradinho que te causou um dano lá atrás. Nós temos cara lá dentro, cara, que nos roubaram, algumas vezes estão lá de novo, mas nós precisamos acreditar que tem jeito. Como diz as Escrituras, mais vale ser um cachorro vivo do que um leão morto. Que seja um cachorro, cara, no momento, mas tem jeito para ele. Existe aqui alguns irmãos que estão servindo neste lugar, cara. Existem alguns irmãos, na quarta-feira, por exemplo, eu vi alguns desses meninos que chegaram lá, que estavam com processo, cara, porque eram ladrões, colocando dízimo no gasofilácio. Eu dei muita risada aquele dia, cara. Depois eu chamei um deles e eu disse: meu, cara, quem te vê, hein? E quem te viu também, hein?
de ladrão a ofertante, de ladrão a dizimista. Alguém acreditou, cara. Alguém acreditou. Cara, nós precisamos comunicar, falar daquilo que nós vivemos. Simples assim. Eu sei, cara, que eu não vou estar em muitos lugares. Digo geograficamente falando. Mas eu descobri que eu encontrei o lugar de Deus para a minha vida. E tá tudo certo agora. Já tive brabo, irmão. Já quis ser alguém que viajasse. Confesso que já pensei no tempo que nós andava de carroça no SOS em viajar para ganhar oferta para ver se dava para comprar um Fuca. Pensava assim, pensei errado, achava que viajar era para ganhar oferta, entendi que não, cara, não tem nada a ver com isso. Tem que ter propósito e por isso acredito que Deus não me deixou ir para lá. Disse: Fernando, teu negócio, o que eu tenho depositado dentro de você é para que você cuide desses. Irmão, e eu escolhi ficar nesse lugar. Custe-me o que custar, eu não sairei daí. O que você está disposto a fazer? Cara, nós vemos Paulo hoje nas Escrituras, olhamos para essas cartas que ele escreveu, para as experiências que ele teve. Olhando assim, se nós não entendêssemos que tipo de vida ele tinha, nós iríamos dizer: meu Deus, esse cara ele vivia todo o tempo trancado num quartinho orando, e ele pirava demais, ele viajava demais em oração e tal, mas não, cara. Paulo passou muito tempo em prisão, passou muito tempo sendo perseguido, sofrendo, e as suas cicatrizes fizeram com que, suas experiências fizeram com que ele tivesse então toda esta base para escrever de coisas que poucos homens visualizaram. Tudo que eu tenho pedido para Deus nesses dias é: Senhor, há uma missão para a minha vida, e é essa que eu quero cumprir. Não me deixe perder tempo com nada. Tira de mim tudo que me distrai. Em nome de Jesus Cristo, cara, assim, do jeito que eu te falei, eu te convido a você a estar algum dia que possível com a gente lá no SOS, a investirem, a acreditar em irmãos que no momento eles talvez tenham um rótulo de causadores de problema, mas que merecem também, cara, todo o depósito de amor que nós recebemos um dia, quando na mesma condição que eles, ou talvez pior, nós conhecemos ao Senhor Jesus também. Eu acredito, cara, que Deus pode mudar a vida de um ladrão. Eu acredito que Deus pode mudar a vida de uma prostituta. Eu acredito que Deus pode mudar a vida, acredite você ou não, de um pastor que caiu. Eu acredito que há esperança. Eu acredito que tem jeito sim. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que não foi em vão que ele foi resgatado, chamado. Eu acredito, cara, que Deus está disposto a mudar a história desses homens. Mas Ele agora conta comigo e com você. Homens que não estejam preocupados com sua reputação. Homens que estejam dispostos a estar no meio deles. Cara, eu nunca usei droga, mas durante muito tempo, na cidade do Luiz Alves, meu pai, de vez em quando, chegava em casa e dizia: ô Nando, sabe o que eu vi hoje? Falei: o que foi, pai? Eu estava lá, e aí chegou fulano de tal e disse para mim assim: pô, figura, é triste, né? Aí meu pai: triste o quê? O apelido do meu pai é Figura, para tu ter ideia. Aí ele disse: triste o quê, rapaz? É triste, Figura, assim, ó, eu entendo tua situação, mas o que foi, cara? Teu filho na droga? O Fernando, cara, pô, um cara jogava bola tão inteligente. Aí meu pai disse: não, cara, ele não tá na droga não, cara. Ele nunca usou droga, eu conheço, é meu filho. Ele disse que tá lá, meu pai também está num processo. Ele disse que está lá porque Deus mandou, cara, e eu acredito nele, irmão.
Aí alguns já disseram até assim, não, mas então é mais louco ainda do que eu imaginava. Tá lá, se tivesse usando droga, até ia ser legal, mas agora dizer que Deus mandou, essa daí, essa é zica. Irmão, Deus está querendo usar pessoas assim. Alguns serão expostos ao reconhecimento nacional mundial, outros à vergonha por amarem alguns. Alguns vão se tornar conhecidos pelas mensagens poderosas, desafiadoras, sermões desafiadores que pregam. Outros, de não menos conhecimento nos lugares celestiais, por beijarem os drogados nas ruas, por amarem as prostitutas. A igreja precisa se tornar conhecida agora diante de principados e potestades, não pelo que ela necessariamente faz, mas pelo seu entendimento de que está causando algum resultado no âmbito espiritual. Sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo aqui, todas as vezes que eu estou aqui, pessoas que têm a sua vida transformada. E eu falo, está valendo a pena, cara. Talvez lá nas nossas reuniões no SOS, não são todos os dias que 50, 60, 20, 10 aceitam a Jesus. É difícil para os caras se render lá, irmão. Se bobear, eles vão para o culto de manhã, depois de ter ido lá no monte, no mato lá, que é para oração, fumar um baseadinho e descer rapidinho. Se você bobear, eles levam droga lá para dentro. Eles mentem. Pregar o evangelho assim, dessa forma convencional, vou dizer para você, cara, para mim é até esquisito. Porque, cara, eu estou acostumado a lidar com o nego que toda hora está manipulando, está maquiando, está fazendo algum plano, querendo fazer alguma coisa, querendo te passar a perna, ou interessado em alguma coisa. Mas eu sei que há necessidade de que alguém pregue daqui. Só que eu aceitei, cara, pregar de lá também, irmão. Eu não sei aonde vocês atuam, ou quem vocês são como membro no corpo de Cristo, mas todos os serviços, quando dentro do propósito, são necessários. O que prega para a multidão, o que prega para uma prostituta, para Deus, irmão, estão tudo cumprindo propósito. Estão tudo na mesma pegada. Qual é a tua ambição? É ser conhecido? É ser famoso? As tuas pregações, os teus sermões, às vezes, serão mais relevantes, eficazes em alguns lugares do que em outros, em algumas pessoas do que em outras. Mas, cara, a guerra que nós enfrentamos lá, ela não nos desanima, pelo contrário, ela nos faz acreditar ainda mais. Cara, nós não desistiremos. Custe-me o que custar, cara. Tem dias que a tensão é tão grande, cara, em meu corpo. Poucos sabem. Algumas vezes, cara, fui atleta, irmão, procuro correr 3 vezes por semana. Mas já parei inúmeras vezes em hospital com pressão 18/11. Cara, angustiado e não sabia do que, o porquê, o que estava acontecendo. Ia orar e de repente tudo voltava ao normal, faz exame e não tem nada. Existem níveis de entrega em Deus, cara, que te custam perturbação, que te custam falta de sono, que te custam muitas lágrimas, que te custam, eu diria que não existe um lugar em Deus que não te custe isso. Porque se não está te custando, aí você precisa ponderar. Cara, se você tem feito as coisas e não tem tido algum custo a você, irmão, para, porque alguma coisa não está legal, não está certo. Nós precisamos, cara, nós precisamos
Nós precisamos nos render, nos entregar e com entendimento cantar canções como essa que for cantada. Senhor, faz o que está em teu coração na minha vida. Amém? É isso, queridos. Eu espero que pelos onésimos da vida aí vocês estejam dispostos a serem enquadrados talvez nos mesmos artigos que eles, para os verem de volta na comunhão dos santos. Amém? Que o Senhor os abençoe. Amém? Vamos orar? Queria chamar aqui o pastor Juscelio para fazer essa oração. Pastor, pode ser? Eu acho muito lindo o corpo de Cristo. Eu acho muito lindo o corpo de Cristo, a maneira que Deus trabalha. Eu acho muito lindo como uns lugares como esse amadurece o homem. O Fernando tem 27 anos, irmãos. A gente pode dizer que ele é um menino. Mas quando você senta para conversar com ele, você sente o impacto da maturidade, do lugar que anda em Deus, pelas escolhas que fez. Eu tenho descoberto uma coisa. Irmão, o seu chamado você não escolhe. O seu chamado é uma escolha de Deus. Não queira escolher o seu chamado. Isso não é você que escolhe. Isso é uma escolha de Deus. Você não tem escolha sobre o teu chamado. Agora o nível de unção e autoridade que você vai andar dentro do seu chamado, aí não é mais uma escolha de Deus, aí é uma escolha sua. Aí é uma escolha sua. E algumas pessoas fizeram alguns tipos de escolha que andam em lugares em Deus, que impactam a vida da gente. O Fernando é um cara desse, lá escondido. Então, se botar eu para fazer o que o Fernando faz lá, eu levo 3 dias no máximo para morrer. Certamente eu sei que não tenho estrutura para fazer o que ele faz. Mas como diz o meu pastor, dentro do propósito que Deus tem para você, ali está todos os recursos. Vamos cantar uma canção, vamos adorar a Deus. Prepara os meus pés, eu quero correr. Fica por aqui, Fernando. Em direção do alvo. Prepara meu coração, eu quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés, Senhor. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz andando no lugar que Deus te chamou para andar. Porque a felicidade não é um sentimento, é um fruto do Espírito. Você vai ser feliz e vai ser realizado fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que o Fernando nos deixou aqui nessa manhã foi uma palavra dizendo: se precisar, faça qualquer coisa, mas volte para o propósito de Deus. Nós aqui, irmãos, viajamos muita coisa acontecendo na mesma hora, mas de vez em quando a gente tem que parar, dar uma reciclada, para ver se o que a gente está fazendo é relevante para o Senhor, ou é só para nós.
De vez em quando tem que dar uma analisada para ver se está tudo certo. E quase todo dia tem que analisar. Louvado seja Deus. Tem sido muito forte essas ministrações. Se precisar, irmão, larga tudo. Na realidade, isso não é tudo. Às vezes a gente diz, eu deixei tudo por tudo. Eu deixei tudo por Jesus. Não, você não deixou nada. Isso não é nada. Nada comparado àquilo que Ele está por fazer. O poder do seu propósito não está nas suas escolhas, está nas suas renúncias. Quanto mais você renuncia, mais você vai escolher por Ele. Aleluia. Aleluia.